Vamos ver aqui o algoritmo de Euclides. Como que o algoritmo de Euclides funciona? Ele garante que todo número que eu tenho, eu posso escrever de uma forma interessante, usando quocientes e restos. Vamos ver, né? Pegar um exemplo besta. Se eu pego 7, eu quero dividir o 7 por 3, por exemplo. Né? Vou armar a continha aqui, né? Vou fazer 7 dividido por 3, 2 vezes 3 é 6, vai sobrar 1. Tá? Então eu armei a continha aqui, ó, 7 dividido por 3 deu 2, sobrou 1. O que que isso significa? Quando eu estou escrevendo isso? Significa que o 7 equivale a pegar o 3, multiplicar por 2 e somar 1, não é? Então eu posso escrever o 7 como sendo 3 vezes 2 mais 1. Quando a gente arma essa divisãozinha aqui, a gente aprendeu lá no ensino fundamental 1 que esse valor aqui, esse resto, é sempre menor que esse grande aqui que a gente está dividindo, que o 3. Então a gente pode escrever o 7 da forma que 3 vezes um quociente Q mais um resto R. Esse resto R, ele está entre 0, né? Ele pode ser 0, e ele é sempre menor que esse número que eu divido aqui. Então, no caso aqui, ele é sempre menor, nesse caso aqui, que o 3. Então, esse R pode ser o quê? Ele pode ser 0, 1 ou 2, tá vendo? Ele pode ser um desses três restos. Tá, e o que isso quer dizer? Quando eu estou escrevendo o número dessa forma, eu tenho então uma maneira de escrever todo o número nesse formato. Veja que o 7, quando eu divido por 3, esse resto aqui vai ser 1. E se eu pegar outro número, sei lá, se eu pegar, por exemplo, 16. 16, quando eu divido por 3, também fazendo a conta, vai dar 3 vezes 5, 15, vai sobrar 1. O 16 também eu posso escrever como sendo 3 vezes 5 mais 1. Ou seja, ele é um múltiplo de 3 mais 1. O que esses dois números têm em comum? O resto deles vai ser o mesmo. E como o resto deles é o mesmo, eles vão ter semelhanças quando eu trabalho no ponto de vista de calcular certos valores. Vamos pegar, por exemplo, o quadrado, tá? Eu quero saber qual que é o resto da divisão de 7 ao quadrado por 3, ó. 7 ao quadrado, a gente sabe, né? Vou fazer direto a conta aqui, que é 49. E 49 deixa resto 1 na divisão por 3, tá? Beleza. Agora 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é quanto? É 256. 256, se a gente dividir por 3, vai deixar resto 1 também. Só que veja aqui que o 16 ao quadrado, o 256, já é um valor grande, né? E se ao invés de 256, o valor fosse uma coisa muito difícil para calcular. Por exemplo, fosse, sei lá, 2023 ao quadrado. Eu quero saber o resto da divisão disso aqui por 3, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Vou calcular 2023 ao quadrado e fazer a conta? Vai dar um trabalhão, né? Concordam? Então, a ideia vai ser tentar simplificar esses números aqui. Ao invés de trabalhar com números gigantes desses, se eu estou interessado só em saber o resto, será que eu consigo simplificar isso? Será que eu consigo trabalhar com um número que é equivalente, entre aspas, no sentido de propriedades, mas é melhor que esse para trabalhar? Bom, vendo alguns exemplos pequenos aqui com 7 e 16, veja aqui, não importa se eu peguei o 7 ou 16, o resto do quadrado também deu 1, tá vendo? E a gente já viu, já sabe, obviamente, que 1 ao quadrado é 1. Então, olha só, se com 7 e com 16 deu a mesma coisa de fazer com 1, por que eu não faço com 1 direto? Então, daí que vem essa ideia de agrupar os números seguindo os seus restos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os números que deixam o resto 0 na divisão por 3. Quais são? Ó? É o 0, é o 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Vou pegar os números que deixam o resto 1. Quem são? 4, 7, 10, 13 e assim por diante. Vou pegar os números que deixam o resto 2 na divisão por 3. Quem são? 5, 8, 11, 14.
Veja aqui, inclusive, que são progressões aritméticas, né? Cada um desses daqui. Então, o que a gente pode observar? A gente está pegando os números e dividindo eles em sacolinhas, ó. Eu tenho a sacolinha do povo, que deixa resto 0 na divisão por 3, ou seja, da forma 3K mais 0. De acordo com o algoritmo de Euclides, a gente pode escrever da forma 3K mais 0. Essa é a sacola do povo que deixa resto 1, da forma 3K mais 1. E essa aqui é a sacola do povo que deixa resto 2. É o pessoal da forma 3K mais 2. Veja que um número só está em uma dessas sacolas. Por exemplo, o 8 só deixa resto 2 na divisão por 3. Ele não pode deixar resto 1 nem resto 0. Então ele está aqui no preto, não está nem no vermelho nem no verde. Então o que está acontecendo? Como eles estão com o mesmo número de resto aqui, o que acontece é que eu sei que todo número eu posso escrever ou dessa forma, ou dessa, ou dessa. E aí, ao invés de eu trabalhar com um número grande, eu posso simplesmente usar esse representante aqui, ó, o menor número possível, ó, que aqui é o 0, 1, 2. Então, o que acontece? Nas nossas contas aqui, a gente estava trabalhando com números maiores, 7, 16, mas a gente podia trabalhar com 1 aqui. Então, com 2023, se a gente fizer a divisão aqui, vai dar quanto? Ó, 2023 dividido por 3. Vamos fazer a chavezinha aqui. Ó. O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 6, 18, sobra 2, 22, dá 7, 21, sobra 1, 13. 13 aqui vai dar 12, que é 4, vai sobrar 1. Tá vendo? Sobrou 1 também. Então quer dizer que 2023 está na sacolinha do 1. Então 2023 está aqui. 2023 está aqui. Então, para calcular o resto da divisão de 2023 ao quadrado por 3, eu não preciso calcular 2023 ao quadrado. Eu posso simplesmente substituir esse 2023 pelo 1, porque eu só estou interessado no resto. Então isso aqui vai ser equivalente a 1 ao quadrado na divisão por 3. Ou seja, esse número grande aqui, seja lá o tamanho que ele for, não importa. Ele é da forma 3K mais 1, tá vendo? Então o que você obteve? Você fez o cálculo em minutos, segundos, um cálculo que podia ser difícil, calcular 2023 ao quadrado, calcular o resto da divisão. Você simplesmente pegou esse número aqui, transformou, entre aspas, ele em 1 e calculou com 1. Tá vendo como foi simples? Então essa simplificação que é a nossa ideia por trás de trabalhar com o resto, e não trabalhar com o número todo. Porque a gente pode simplificar e trabalhar com números bem menores. Aí eu posso usar o resto por 2, por 3, por 5, pelo número que me for mais conveniente. Ah, só que tem um problema aqui, né? Fica estranho escrever que 2023 é igual a 1, né? Igual a 3K mais 1. Então tem que ter um jeito da gente poder deixar isso aqui meio organizado, né? Matematizar isso aqui. E daí que veio a questão da notação de módulo. Então o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Se o número é da forma, a gente pegou ali na forma 3K mais um resto R, vamos dizer que o número dessa forma ele é congruente ao resto, porque eu só quero fazer a conta com o resto, e aí eu quero dizer esse resto é em relação à divisão por que número? Aqui está dividindo por 3, né? Então, se falar que o resto vai ser módulo 3 aqui no nosso caso. Vamos voltar para aquele exemplo? Ó. A gente obteve que o 7 é 3 vezes 2 mais 1. Então a gente quer só saber o resto. Eu não quero saber isso aqui, tá? Eu só quero saber o resto. Então o resto é 1. Mas é o resto da divisão por quê? O resto da divisão por 3, 4, 5. O resto aqui é na divisão por 3. Então isso aqui eu vou escrever módulo 3. De modo geral, qualquer número inteiro n, eu consigo escrever pelo algoritmo de Euclides na forma a vezes q mais r. Então, quando o número n é dessa forma, eu vou dizer que o n é congruente a R, módulo quem? Eu estou dividindo por quem? Estou dividindo, aqui no caso, por A. Tá? E aí eu preciso ver o quê? Se o N é congruente a R módulo A,
olha o que significa. Se eu pegar esse n, pegar esse r e passar subtraindo, ó, a gente sabe que o n é igual a A vezes Q mais R. Se eu pegar esse R que está somando e passar subtraindo, vai acontecer o quê? Que o N menos R é igual a A vezes Q. Então, isso quer dizer que o N menos R é um múltiplo de A? É A vezes alguma coisa? Então, se é um múltiplo de A, quer dizer que deixa resto zero, como se fosse AQ mais zero. Então, isso quer dizer que N menos R é congruente a zero módulo A. Então, o que eu estou falando aqui, olha só, eu estou dizendo que se o N é congruente a R módulo A, então N menos R é congruente a zero módulo A. Então, vamos definir assim. Eu vou dizer, então, que eu vou definir que A é congruente a B módulo M, módulo um M qualquer, se e somente se, quando eu faço a diferença do A por B, A menos B, vai ser congruente a zero módulo M. Então eu vou usar isso aqui para definir essa operação, o que quer dizer que A é congruente a B módulo M. E por que eu defini assim? Porque eu sempre posso brincar com o algoritmo de Euclides e escrever que o n menos R é um múltiplo de A. E aí é mais fácil para mim trabalhar com zero aqui. Por isso que a gente define dessa forma, né? Bom, e tudo isso que eu disse foi para justificar aqui. Quando eu trabalho, então, com um número na forma, por exemplo, 9k mais 5, se eu quero elevar isso aqui ao cubo, por exemplo, ó, se eu fosse elevar ao cubo, o que ia acontecer? Isso aqui ia ficar 9 ao cubo, é 3 ao cubo, e isso aí ia ficar, então, 729k ao cubo. Se eu fizesse a conta aqui, ó, k ao cubo, mais 3 vezes 81 vezes 5 vai ficar 15 vezes 81, e aí você escreveu 15 aqui vezes 81, vezes k ao quadrado, mais 3 vezes 9, 27 vezes 25, aí você vai falar 25 vezes 27k, mais 5 ao cubo, que é 125. Aí eu peguei toda essa expressão aqui, tá vendo? Com um monte de número e tal. Eu teria de simplificar para tentar escrever de uma forma mais simples. Quando ao invés de fazer todo esse produto notável aqui, beleza, isso aqui é resto 5. Tá, então isso aqui é 5 módulo 9. Então, 5 módulo 9 eu posso elevar ao cubo. Então, o resto aqui, ao invés de ser 5, vai ser 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. E o 125 a gente calcula módulo 9, que é congruente a 8 módulo 9. Tá vendo como foi bem mais fácil eu fazer essa conta aqui direto, ao invés de fazer esse produto notável aqui? E é por isso que a gente usa essa questão do módulo, porque a gente pode simplificar esse número e só trabalhar com esse resto, ao invés de fazer todo esse produto notável aqui, ou então calcular números exorbitantes, como 2023 ao quadrado. Então essa é a ideia geral pelo qual a gente trabalha com a aritmética modular com os restos, ao invés de trabalhar com o número inteiro.